3h39, a gente volta, claro, a falar a respeito do acidente que matou 11 pessoas em Minas Gerais, numa estrada federal de Minas Gerais, município de João Monlevade. Conversa com a gente agora o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, Aristides Amaral. Muito obrigado por atender a Band News FM. Quais as últimas informações, as atualizações a respeito desse acidente? Muito obrigado mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Só fazendo uma correção, a PRF trabalha inicialmente com um número de 11 mortos. Estamos aguardando ainda o destombamento do veículo para verificar se há alguma vítima fatal debaixo do veículo. O que aconteceu foi que parece, as informações iniciais dos colegas PRF que estão atendendo a ocorrência, é que parece que esse veículo perdeu o freio e acabou vindo a cair do viaduto na BR-381, quilômetro 350. A cidade, como você falou, se chama João Monlevade. Estamos fazendo atendimento, ainda não temos o número de vítimas, de ferimentos, visto que essas vítimas foram socorridas e as informações iniciais é que elas foram socorridas para um hospital na cidade, um hospital chamado Margarida, na cidade de João Monlevade. Vamos fazer depois esse levantamento após encerrar todos os procedimentos no local. Inicialmente também temos informações que esse ônibus tem placas de Alagoas, do estado de Alagoas. Ainda não sabemos o trajeto de onde saiu e para onde iria, porque não conseguimos localizar o motorista desse ônibus, que, segundo informações também iniciais, parece que evadiu do local, ele pulou do veículo antes do veículo cair da ponte. Então, ou seja, as informações iniciais que temos são essas. E vamos continuar fazendo as devidas investigações para descobrir todos os detalhes, como quantidade de veículos, origem e destino, tentar localizar esse motorista, para que nós possamos entender o que realmente aconteceu lá no local do acidente e que acabou contribuindo para que esse veículo caísse de cima do viaduto. E a gente já sabe o horário exato do acidente. Agora há pouco a gente conversou com o Corpo de Bombeiros, eles falavam que o chamado para o Corpo de Bombeiros chegou às 2h07. A gente sabe exatamente o horário do acidente? Olha, a gente recebeu pouco antes desse horário. Eu estou tentando só visualizar aqui, porque eu recebi um comunicado, era por volta de 13h35, nós somos informados aqui pelo chefe da nossa delegacia que cuida da região sobre a ocorrência desse acidente, quando estava iniciando já o deslocamento das equipes da PRF para o local. Esse local fica próximo dessa nossa unidade operacional de João Monlevade, 3-4 quilômetros. Então, acredito que antes das 14 horas que ele veio a acontecer. Mardélio Couto, nosso colega da Band News FM de Belo Horizonte, também com a gente agora. Fique à vontade, Mardélio, se tiver alguma questão ao porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Aristides Amaral. Boa tarde, inspetor Aristides Júnior, um prazer falar com o senhor. Inspetor, eu até destacava aqui na Band News há poucos minutos que vocês têm esse posto aqui, fica a cerca de 2-3 quilômetros ali de onde ocorreu o acidente. A gente está tentando, claro, montar o quebra-cabeça, acredito que as informações ainda são preliminares, mas nessa dinâmica bem descrita pelo senhor, que o ônibus teria, segundo as informações populares, também voltado de ré e batido ali na cabeceira e caído despencado. O senhor conhece lá bem o trecho. Se a gente tentar analisar a dinâmica, o que a gente pode prever? Que partindo do posto da PRF rumo ao Vale do Aço, nós temos uma descida, temos ali um radar de 60 quilômetros, depois temos uma descida e depois essa ponte torta. Se o veículo teria perdido o freio e voltado de ré, será que a gente pode concluir, pelo menos a princípio, que ele estaria... a origem dele seria ali o Vale do Aço, ele estaria subindo no sentido João Monlevade, no sentido Belo Horizonte, ou ainda é cedo para afirmar, para tentar entender essa dinâmica, inspetor? Pouco cedo, mas o seu raciocínio é bastante lógico, que ele estaria vindo sentido João Monlevade, vindo do Nordeste, sentido capital, né, nós podemos colocar assim, uma viabilidade sim, porque inclusive temos áudios que recebemos de pessoas que estavam no local, inclusive tem um áudio bastante preciso de um cidadão falando que o veículo passou por eles sem freio e quase se envolveu em outro acidente. Então, a possibilidade é que esse ônibus estivesse vindo da região nordeste do país, possivelmente em direção a São Paulo. Ainda não temos os trajetos, como eu falei, porque o motorista fugiu, e vamos fazer as devidas investigações e averiguações
sobre o que realmente aconteceu. Mas o seu raciocínio é bem lógico. É possível, sim, que ele estivesse vindo do Nordeste, passando pela capital, para passar por Belo Horizonte, com destino a São Paulo. Fábio, Gabi e inspetor, essa é informação importante que o inspetor trouxe pra gente. Eu tenho informação de fontes lá da região que pessoas teriam saltado desse veículo antes do acidente. Então, uma dessas pessoas que eventualmente pode ter saltado seria o motorista. Com certeza, essa informação também procede. Das pessoas que saltou do veículo é o motorista. E talvez algumas outras também saltaram. Mas o motorista, com certeza, essa informação chegou bem fiel para nossos colegas lá no local, que ele realmente pulou do ônibus e fugiu antes que o ônibus caísse do viaduto. E o acidente envolveu algum outro veículo além do ônibus? Eu até havia gravado uma entrevista anteriormente com uma outra emissora falando sobre essa possibilidade, mas eu consegui falar com alguns colegas lá, não conseguimos localizar nenhum segundo veículo envolvido no local. Então, até então, a gente vai voltar a trabalhar com a possibilidade do defeito mecânico, da falta de freio do ônibus, como uma possível causa inicial, uma causa preliminar, né? Se podemos colocar assim. Uhum. O inspetor. Por favor, Mardelli. Inspetor, como o senhor conhece bem a área ali, eu descrevia mais cedo aqui pro Fábio, pra Gabi, pros nossos ouvintes, o ônibus acabou voltando de ré, segundo as informações preliminares, batendo a cabeceira e caindo ali na linha férrea, que é uma linha férrea que pertence à mineradora Vale, naquele trecho entre Rio Piracicaba e João Molevade. Mas eu descrevi aqui pros nossos ouvintes que o acidente é grave, é gravíssimo, mas poderia ser ainda mais grave se caísse naquele trecho ali, naquela estrada vicinal que liga ali, conhecido como Jacuí, né, que liga a parte interna de João Molevade. O acidente poderia ser mais grave ainda, né, inspetor? Inclusive, logo ao lado de onde esse veículo caiu, tem um rio. Talvez, o colega até comentou comigo que se tivesse caído dentro do rio, poderia ter sido até pior, não sei. Eu sei que realmente é uma tragédia, mais uma, né, infelizmente, nas nossas rodovias. E agora é tentar descobrir a causa, tentar localizar esse motorista, né, também, porque ele tem que ter alguma explicação para ser repassada e explicar para as pessoas que realmente a gente ainda não tem informações sobre a situação de irregularidade da viagem desse ônibus, mas há uma possibilidade, ainda não sabemos, dessa viagem não ser autorizada. Então, ou seja, é um risco muito grande, né? Quando você opta por viajar em um veículo que não está regularizado ou que não é de uma empresa regular, esse risco de problemas de manutenção se torna muito mais presente. Mas isso é uma coisa que ainda temos que confirmar para saber se realmente esse ônibus poderia estar realizando essa viagem ou não. Já estamos em contato com a ANTT, que é parceira, já está fazendo os levantamentos, tanto a PRF quanto a própria ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para tentar descobrirmos mais informações. Mas, de qualquer forma, por mais que tenhamos informações, uma tragédia, 10 pessoas aí, no mínimo, perderam a vida e a gente fica os nossos desejos de sentimento aos familiares das pessoas. Mas agora é terminar o atendimento e verificar o que pode ser feito por parte das polícias e dos órgãos fiscalizadores de trânsito. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Quais são os próximos passos agora e qual é o envolvimento da Polícia Rodoviária Federal no que vem pela frente, inclusive na investigação do que aconteceu exatamente? Todo acidente que tem vítima fatal, geralmente a perícia da Polícia Civil aqui do Estado é acionada para fazer os laudos periciais. Uhum. E também, por parte da PRF, será feito o boletim de ocorrência de trânsito, né, narrando o que foi verificado, as informações que foram colhidas no local, visto que nós não presenciamos o acidente, e esse boletim será encaminhado para a Polícia Civil, que ficará responsável por fazer as devidas pesquisas, as devidas investigações relativas ao veículo. Também encaminharemos documento para a ANTT para que faça também os devidos levantamentos junto à empresa responsável ou o proprietário responsável pelo veículo. Por parte da PRF, que realmente fica parte do atendimento do acidente em loco e a confecção do boletim de ocorrência que será encaminhado para a Polícia Judiciária e para a ANTT.
Ô, inspetor, só uma rápida aqui informação, acompanhando as obras de duplicação que se arrastam há décadas aí na BR-381, a gente estava passando por obras de duplicação no trecho, principalmente ali na altura de Caeté, Sabará, na Grande BH, até pouco antes de João Molevade. As obras de duplicação, as informações que a gente tinha, que ainda não tinham atingido esse trecho. Esse trecho ainda estava em pista simples ou as obras de duplicação já haviam chegado até esse trecho do acidente dessa ponte torta ali na altura de João Molevade? Esse trecho não está incluído no pacote de duplicação, não, Madeira. Aí não faz parte de duplicação lá especificamente, né, dentre os trechos que estão passando por obras, não. É um trecho de pista simples, fica bem próximo do entroncamento, na realidade, de duas BRs, né, da 262, é onde a BR-262 se separa da BR-381, e aí a 262 segue para o Espírito Santo, e a 381 sobe sentido Vale do Aço, também leva até a BR-116, mas nesse local não há previsão, pelo menos nesse primeiro momento, de obras de duplicação, não. Inspetor, só uma rápida informação. O motorista que saltou do ônibus, ele já foi localizado ou ele segue foragido? Segue foragido. Estamos procurando, inclusive contando com o apoio de outras forças policiais, mas ainda não foi localizado. Talvez se apresente pelo Código depois. Pelo Código Brasileiro do... Pode se apresentar no posto, então vamos ver. De repente ele fica com medo de algum tipo de represália, não sei. Vamos aguardar para ver se ele se apresenta. Caso não se apresente, aí nós vamos encaminhar também junto com o boletim de ocorrência para a Polícia Civil, para que aí façam depois as devidas pesquisas para que pesquisar esse motorista. A gente conversou Mas o inspetor, aqui... pelo Código... Pode terminar, Mardelli. Só um ponto para terminar aqui, Gabi. Pelo Código de Trânsito, inspetor, esse caso aí, como ele fugiu do local do acidente, isso pode ser um complicador em caso de negativa de socorro, por exemplo? Com certeza, isso não há a menor dúvida. O fato dele ter invadido do local do acidente, a menos que ele tenha uma ótima justificativa, né? De repente também foi socorrido por algum usuário que passava na rodovia, ou seja, ele vai ter que apresentar uma justificativa bem plausível e que comprove a necessidade dele ter saído do local do acidente. Então, num primeiro momento, a informação que temos é que ele pulou. Ele pode ter se machucado, pode ter sido socorrido por alguém, ou seja, temos que aguardar realmente a localização do mesmo para termos a devida explicação do que aconteceu e por que ele se ausentou do local. E o fato de ele ter pulado do veículo, talvez até por instinto de preservação da vida, mas porque não aguardar o resgate no local, não estar no local do acidente, ele vai ter que apresentar as devidas explicações. Ou às vezes ele pode até estar no local e ainda não ter se apresentado aos policiais. Então são algumas situações que têm que ser averiguadas ainda.